Olá, vamos explicar rapidinho aqui, de forma bem sucinta, a utilização do Lisp de armadura aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que setar a Lisp. Então, para esse contrato, o layer que vai ser utilizado vai ser o civil armadura texto ferro. Civil armadura texto ferro. A altura aqui é igual está indicado aqui, vai ser 2 vezes e meio o tamanho da escala. Então, no nosso caso aqui, eu vou fazer um exemplo na escala 1 para 25, igual está aqui. Então, vai ficar exatamente 62,5, à medida que está ali aparecendo. Tá? As bitolas vão ser usadas em milímetro. Isso aqui é uma coisa que foi usada na NGW, que nessa obra a gente não vai usar o nosso padrão aqui internacional em milímetros. O raio de dobra das barras, a gente sempre vai usar essa opção que setado de nunca, para ele nunca desenhar os rainhos aqui, tá? Só quando for necessário fazer nó de pórtico, aí a gente tem que vir aqui e setar para a barra que a gente quer, geralmente vai ser acima de 12,5, 16, tal, mas aí tem que setar aquela questão do item da norma de 15 diâmetros, tal, o diâmetro de dobra igual a 15 diâmetros, e depois usar isso aí, mas é um uso específico, tá? De forma geral, a gente nunca vai usar o raio de dobra. Beleza, ok. Então setou. Vai aparecer essa janelinha aqui, mas depois que a Clarice enviar os hardlocks para cada um, isso aqui vai desaparecer, né? Porque o Lucas vai passar a usar o hardlock e não mais essa questão de chave aqui temporária. Beleza. Então, aí vem o segundo botão, que é o botão de inserir armaduras, né? Então, aqui vai ser as repetições, quantas vezes essa barra se repete, se for uma vez só é 1. O número da posição, ele já listou que é a posição 5, porque a última é N4, que já está indicado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então ele sabe qual é a última e coloca a próxima. A quantidade, a gente pode, para os números, usar o teclado, então eu posso vir aqui digitar pelo teclado a quantidade, né? Mas quando for trabalhar com mais vezes, não sei o que, é bom sempre usar aqui embaixo. Então, tipo assim, eu vou usar aqui 2 vezes 5. Tá vendo? Já deu problema. O certo mesmo é usar sempre o teclado. 2 vezes 50. Está a dar problema. Então, 2 vezes 50. Beleza. Então, ele já fala aqui 2 vezes 50. O diâmetro da barra aqui, que você pode escolher, 16 milímetros, eu estou usando aqui. Essa questão de espaçamento, não está falando aqui, mas é o espaçamento, essa coluna, para o caso de usar o espaçamento só em lajes. Nas demais posições a gente não vai usar o espaçamento junto da barra, igual está indicado aqui. Tá? Então aqui não se usa espaçamento de barra junto da barra, com exceção de armadura de laje. Tá? Questão do comprimento, quando você quer inserir um texto somente um texto sem estar vinculado a uma poligonal, tá? Então usa essa opção. Mas a gente sempre vai usar texto vinculado à poligonal de ferro. No caso de usar esse texto dessa forma, vai ser quando a gente tem ferros repetidos, tá? Caso contrário, sempre vai usar o texto vinculado à poligonal, que vai ser a próxima opção que eu vou explicar. Então, vamos digitar aqui um texto com 400 de comprimento, se é variável, se não é, tal. Então, aqui tem mais algumas opções. Vamos digitar aqui, dar um OK. Ele volta para a janelinha anterior. E aqui a gente já pode inserir, ele já vai inserir um texto de ferro com as informações que a gente tinha. Como ele já percebeu que tinha uma tabela, ele já marca a tabela como X, essa tabela está obsoleta. Voltando para a tabela de posição de novo, a gente volta aqui e vamos inserir um ferro agora vinculado a uma polyline. Então, ferro vinculado a uma polyline, vai clicar nessa opção de T aqui, tá? Aí você vai clicar na poligonal, pode dar um Enter. Aí ele vai pedir o fator de escala do desenho. A Lisp foi escrita para trabalhar em centímetros. Como a gente está trabalhando em milímetros, a gente tem que colocar o ponto 1, que é a conversão de milímetros para centímetros, para ele ler o comprimento do ferro em milímetros e escrever em centímetros o comprimento das dobras e o comprimento do ferro. Tá? Então esse fator aqui no nosso caso sempre vai ser ponto 1. Aí ele já inseriu aqui o texto. Tal. Então esse texto está vinculado a essa barra. Tá? Então sempre usar assim. Quando a gente vai usar esse texto simples, quando eu quero
indicar que eu tenho uma barra repetida, essa barra vai ser repetida, então o texto, a linha dela vai ser tracejada. Então a linha é tracejada, né? E aí se eu fizer isso aqui, esse mesmo procedimento que eu fiz aqui, ela vai cotar os textos, cotar as bases, e não é isso que eu quero. Então o que a gente vem fazer aqui, vai de novo ser em posição, já está tudo setado aqui, eu tenho que vir aqui repetir o número, o comprimento eu vou apagar, deixo em branco, dou um OK. Como ele já está a posição N6 aqui, não tem problema, e aí eu venho e dou um. Ele fala que o número já existe, realmente já existe, a gente já usou ele aqui. E eu dou um OK e insiro o texto do ferro aqui. Tá? Então, na hora que ele for gerar a tabela, como já tem um N6 com comprimento, esse daqui ele vai pegar o comprimento do outro. Tá? Então, tá ok. Mas nesse caso aqui, quando o ferro já está todo cotado, uma coisa que a gente tem que vir é entender que não é comprimento médio. Então, esse comprimento médio aqui só usa quando o ferro tiver comprimento médio. Nesse caso, como todos os comprimentos são definidos, esse texto some. Tá? Então, mas eu coloquei aqui e eu quero apagar esse negócio. Tem a opção aqui de corrigir, editar. Aí você clica no ferro, clica aqui no comprimento, dá um OK aqui, ele vai falar que está vinculado a um ferro, dá um OK. OK, inserir, tá? Ele já acertou. Tá? A mesma coisa a gente pode vir aqui e fazer aqui, comprimento, tira o vale, já está desabilitado, dá um OK inserir, ele já acerta. Tá? Então essa ferramenta serve para editar os ferros. Tá? Você pode trocar, volta naquela janelinha de inserção de ferro, se você edita aqui do jeito que for necessário. Tá? Esse outro botão aqui é o botão de esticar, então eu preciso esticar esse ferro. Então é como um stretch. Aí você estica ele aqui, sei lá, 50 milímetros. Tá vendo? Ele já esticou o ferro, cotou e já mudou também o comprimento aqui, tá? Então ele já entende isso. Então por isso de trabalhar sempre com o texto vinculado a uma polyline, porque você pode editar e funciona. Vamos supor, mas esse ferro aqui agora ele não é só mais uma vez, ele tem repetições, é o próximo botão. Então você vai inserir o número de vezes que esse ferro se repete. Sei lá, 20 vezes, dou um OK, clico nos ferros que eu quero que esteja, ele já multiplica, coloca o multiplicador de repetições na frente. Depois de feito todo o seu trabalho, você pode vir aqui e inserir a tabela. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a tabela no layer TF. Tá? A altura do menor texto é a altura do texto que a gente usou aqui, né? 62.5. O width factor é 1. Aqui a gente tem que vir aqui, no nosso caso, o layer TF vai ser a cor 1. Tá? Essas outras opções aqui de baixo, a gente sempre vai usar essa opção da torre setal e vai dar um OK aqui. Vamos selecionar as posições que eu quero gerar a tabela. Clico onde eu quero gerar a tabela. Ele falou que essas posições estão vagas, porque na verdade eu selecionei só a posição 5 e 6, tá? De 1 a 4 aqui em cima não selecionou, beleza? Ele gerou a tabela, tá? Se você quer gerar a tabela de um desenho inteiro de uma vez só, seria clicar aqui, OK, e dar um Enter, para ele selecionar tudo. Mas como tem várias informações aqui, ele acaba dando um erro. Então, vai aparecer erro adoidado, tá vendo? Que ele vai ler todos os N pontos, tá vendo? Tem um N ponto aqui, tem N ponto, então ele está lendo todos os N pontos. Se eu dar essa opção de selecionar tudo, ele vai ler todos os N pontos do desenho inteiro, então sempre tem que tomar cuidado com isso. Para apagar esse monte de linha que apareceu aqui, é essa última opção aqui de apagar. Clica aqui, clica em cima, também ele apaga a tabela, também apaga as coisas de uma vez só, é mais prático. Então, se eu quero gerar tudo isso aqui, eu venho aqui, volto na tabelinha, no botão da tabela, dou um OK, seleciono, gera a minha tabela e coloco no ponto, no lugar que eu quero. Então aqui ele já gerou a tabela. O que é corrida, ele coloca assim, dos comprimentos unitários e tal, e gera a tabelinha. Então, isso daqui, de certa forma, é uma forma básica de você usar a Lisp. Depois esse botão é para você poder localizar quais posições você quer localizar. Eu quero localizar a posição 1, a posição de 1 a 15, então serve para isso, tá?
esse próximo botão aqui, daqui para esses dois botões aqui, são botões para renumerar. Tá? Eu quero renumerar esses ferros, primeiro esses daqui, então vai ser a posição 1, 2, depois eu quero 3, 4, 5. Como eu faço isso? Você vai fazer a janela, tá? A primeira janela você vai pegar todo mundo, a segunda janela é o que vai ser, tem que estar dentro da primeira e vai ser o que vai ser numerado por segundo, tá? Dá um Enter, tal, e aí é o próximo botão que você vai usar para renumerar. Então, eu quero que renumere a posição 1. Você tem que indicar o texto que está escrito os ferros, né, que é civil, armadura, texto, ferro. Da onde você quer numerar, se é do canto superior esquerdo, direito, inferior e tal. E aí você tem aqui as opções. Você pode diretamente selecionar os textos, aí você não precisa dessas janelas em verde, ou você vai, no nosso caso que a gente precisa da janela para poder saber a ordem, você tem que vir aqui usar a opção de selecionar as polyline. Então vai clicar aqui, seleciona a polyline de maior, depois seleciona a interna e dá um OK. Então ele já numerou, tá vendo? 1, 2, tá vendo? Repetiu 1 aqui e voltou para dentro 3, 4, 5, tá? Se você tá essa questão de renumerar, também renumera esses textos aqui, tá? Então na hora que você for renumerar, a gente sempre tem que fazer a janela que pegue os ferros e os textos que você quer renumerar, tá? Então vamos fazer aqui um próximo exemplo. Então ele numerou 3 aqui e 3 e 4, tá? Então vamos fazer de conta que isso daqui, esses ferros representam isso daqui. Deixa eu apagar isso aqui para fazer o exemplo. Tá? Então, eu vou fazer que essas posições aqui comecem a dar 100 e alguma coisa. Então, ele já vai renumerar isso daqui também. Tá? Então, tá vendo? Ó, 3, essa aqui é o 3. O 4, a posição 4 está aqui. Então, eu vou pedir para renumerar. Tá? Agora, sem a opção de polyline, somente selecionando as posições direto. E isso vai começar na 101 agora. E eu vou selecionar posições. Seleciono as posições e os textos também, tudo junto. Dou um Enter, tá vendo? Ele renumerou aqui 101, renumerou o texto 101, 101, renumerou 102 aqui, 102 aqui. O 3 e o 4 não tem indicação, ele não renumerou, mas sempre ele vai renumerar. Se eu vier aqui agora voltar para a opção anterior com janela, então clica aqui, faço uma janela, depois renumero esses daqui, tá? Esses textos não necessariamente precisam estar dentro da janela, dessa segunda janela, mas tem que estar dentro da janela maior, para ele poder entender. Então, é isso daqui, dou um Enter, volto aqui para renumerar. Agora eu quero que comece da posição 1, vou selecionar as polylines, essa polyline, depois essa. Tá vendo? Ele já renumerou 3 aqui e voltou 3 aqui. Então, assim funciona a parte de renumerar. Essa opção aqui é a opção de você apagar, pode apagar o X, aqueles erros que aparecem, ou a tabela, tá? E essa opção aqui é uma opção de converter a tabela em Excel. Não sei se a gente vai precisar disso, mas em alguns outros contratos já foi necessário. Então, eu vou gerar minha tabelinha aqui. Então, primeira tabela, coloco onde precisa. E essa opção aqui é a opção de gerar essa tabela em Excel, né? Então, dá um OK aqui, dou a janela para pegar minha tabela. Ele já extraiu a tabela com sucesso, só que ele apareceu aqui o Excel no outro monitor aqui, mas ele já fez a mesma tabela. Se vocês repararem, em 1, 2, 3, os comprimentos totais, tudo iguais. Tá? E aí você pode usar essa informação para você precisar para orçamentar, esse tipo de coisa. E aonde foi gerado salvo o arquivo, tá? Ele salva esse arquivo Excel, na verdade, não é que ele salva. Ele gera o arquivo Excel e coloca o endereço do arquivo que ele usou para gerar a tabela. Tá? Então, esse meu arquivo aqui, ele está salvo exatamente dentro dessa pasta aqui. Tá? Então, esse é o funcionamento da Lisp de armadura. Tá? Depois que renumerou, é claro, tem que vir aqui apagar essas janelas. Né? E aí, a gente está funcionando usando a Lisp. Tá? Aquela questão do raio, vamos explicar aqui agora. Então, voltar aqui um pouco nessa questão de configurações de raios de Doppler. Tá? Nesse caso aqui, que eu tenho um ferro de 16 milímetros, vamos supor que isso aqui é um ferro de um bloco, onde precisa ter uma curvatura aqui maior do que o pino de dobra que a norma pede. Então, você pode vir aqui e definir
para o raio de 16 milímetros seria aquele 15 φ, 7,5, 1,6 vezes. Seria 12, vamos usar pelo menos 15 aqui, tá? O raio, nesse caso, vai ser pela face interna, do jeito que está aqui, e eu quero que ele faça os raios a partir da 16, tá? Então isso daqui, tem que sempre vir aqui e mudar só na hora que você precisa usar, porque senão ele vai ficar desenhando raio para todo mundo, e não é isso que a gente quer. Então clico aqui, dou um OK, dou um OK, beleza. Eu quero editar esse ferro aqui e colocar o raio agora. É simples, se você vier aqui já editar aqui, direto, usar o botão de editar, colocar aqui, ele vai ler. A hora que você der OK, ele não fez o que eu queria, mas vamos voltar aqui e trocar o diâmetro. 20. Isso, ele já desenhou o raio, só que ele desenhou um raio de 8. Não, eu quero o raio que eu coloquei para 16 milímetros. Então você volta, clica aqui, troca e dá um OK. Aí ele já faz o raio que eu quis, tá vendo aqui? Ó? Ficou sobreposto, mas ele já indicou que o raio interno é de 15 e desenhou com 15. Ah, mas eu já quero desenhar correto. Uma vez que você configurou aqui, que o raio de dobra vai ser usado a partir da barra de 16 milímetros, tá? Toda vez que você vier e desenhar um ferro de 16 milímetros, vamos copiar esse texto aqui. Essa polyline aqui para cima. Vamos colocar ela contínua. Então eu vou colocar inserir um outro ferro aqui de 16, tá? Então, posição, que é a posição de inserir. Agora eu quero uma quantidade de 20 ferros. A repetição vai ser 1. Tá? Quando usa 1 aqui, ele não coloca isso aqui, tá? Ele arranca fora. Posição N7. Eu vou clicar no ferro. Fator de escala sempre 0,1, que a gente está desenhando em milímetros. E aí ele já desenhou isso já a posição. Tá? Então é isso. Mas se você vier aqui e for desenhar um ferro de 20, ele já vai desenhar um raio, mas o raio do ferro de 20 está errado. Então essa opção de raio serve para isso. Os ferros de menor tamanho, deixa eu ver se esse aqui está funcionando. Ele não está funcionando, está explodido esse ferro aqui, que é do padrão, vem anteriormente. Mas se você tivesse um ferro menor do que de 16, ele não ia inserir o rainho aqui. Mas se você vier aqui e deixa isso aqui, essa opção tipo assim, desde o ferro de 5 milímetros, ele vai vir aqui para o ferro de 5 milímetros e vai desenhar o rainho de todos eles. Tá? Fica uma coisa assim complicada. Então a gente sempre deixa nunca, e quando o engenheiro pede para se desenhar uma barra curva, não é pino de dobra, isso aqui é uma barra curva, aí sim a gente usa, tá? Isso daqui, só complementando aqui, já que... Ixi, eu não sei se tem minhas normas aqui. Eu não sei não, mas deixa eu procurar em outro lugar que eu vou achar. Isso. SE geral normas 6118. Essa questão de barra curva na norma de concreto, ela trata isso no item 18. Opa, acho que está por aqui. Deixa eu ver aqui. Armadura longitudinal, armadura de apoio, acho que é o item 18.4. Armadura de torção, armadura transversal, pela parede, cabos, prolongamentos, aí, torção, deixa eu dar um Ctrl F. Ele estava com medo de grudar no papel, sabe? E aí, eu preciso achar isso aqui. Aqui, ó, é o item da norma. Esse item aqui, ó, barras curvas, tá? Da 18.2, tá? Então, vamos lá. 18.2. Opa.
18.2. Isso aqui, ó, barras curvas. E aqui ele fala a questão do CA25, como a gente vai trabalhar é isso daqui, tá? Então, o diâmetro do pino de dobra é esse aqui, o diâmetro interno, ele é bem claro onde ele fala diâmetro interno, tá? Então, quando for solicitado de se fazer o raio aqui, né? Fazer esses raios, tem que seguir o mínimo de norma, né? Porque senão a gente cai na questão de pino de dobra, que não é o que a gente representa. O pino de dobra a gente não desenha. Barra curva, barra curvada, a gente desenha, tá? Então, é por isso que esse botão aqui de raio de dobra fica desativado, tá? Sempre como nunca. Então, esse seria uma explicação básica do Lisp de parte de armaduras.